Vinheta de abertura com trilha sonora dinâmica e profissional, apresentando o logo da Astra Educa Concursos de forma impactante. Saudações, futuros arquitetos de soluções da Conab. Sejam mais uma vez calorosamente acolhidos ao epicentro do seu desenvolvimento intelectual para concursos, o canal da Astra Educa Concursos. Hoje, adentraremos as profundezas da análise combinatória, desvendando em detalhes o conceito fundamental das combinações. Preparem-se para uma exploração minuciosa de como selecionar subconjuntos sem se preocupar com a ordem, uma habilidade essencial para navegar com maestria pelas questões da Conab e além. Aqui quem vos fala é o professor de matemática da Astra Educa Concursos, um doutor em matemática com uma paixão inesgotável por iluminar os caminhos do raciocínio quantitativo. Se nas discussões sobre arranjos e permutações enfatizamos a importância da ordem, hoje nosso foco se desloca para a elegância da escolha pura, onde a composição de um grupo prevalece sobre a sequência em que seus membros foram selecionados. Combinações, a essência da escolha desordenada. No cerne da análise combinatória, uma combinação representa a seleção de um subconjunto de P elementos extraídos de um conjunto maior de N elementos distintos, com a característica primordial de que a ordem em que esses elementos são escolhidos é irrelevante. Em outras palavras, dois agrupamentos que contêm exatamente os mesmos P elementos, ainda que dispostos em sequências diferentes, são considerados uma única e mesma combinação. A fórmula matemática que quantifica o número de combinações possíveis de N elementos tomados P é dada por C, N, P, igual, N, P, asterisco, N, P. Onde N representa a cardinalidade, o número total de elementos, do conjunto original. P indica o tamanho do subconjunto a ser formado, o número de elementos a serem escolhidos. Simboliza a operação de fatorial, onde N igual N asterisco, N1, asterisco, N2, asterisco, asterisco 1. A profunda implicação da irrelevância da ordem. Para solidificar a distinção entre combinações e as técnicas que consideram a ordem, arranjos e permutações, consideremos um cenário prático. Suponha que tenhamos um conjunto de 5 amigos, Alice, Bruno, Carlos, Diana, Eduardo. Se desejarmos formar um grupo de 3 amigos para estudar juntos, a escolha do grupo de Alice, Bruno, Carlos é idêntica à escolha do grupo de Carlos, Bruno, Alice ou qualquer outra permutação desses 3 indivíduos. O que define o grupo é a sua composição, e não a ordem em que os membros foram selecionados. Este é o domínio das combinações. Em contraste, se o objetivo fosse designar 3 cargos específicos, presidente, secretário e tesoureiro, entre esses 5 amigos, a escolha de Alice como presidente, Bruno como secretário, Carlos como tesoureiro, seria distinta de Carlos como presidente, Bruno como secretário, Alice como tesoureiro. Neste último caso, a ordem da escolha e a função designada a cada indivíduo importam, remetendo-nos ao conceito de arranjos. Explorando a fórmula da combinação em detalhe. A fórmula da combinação, C, N, P, igual N, P, asterisco, N, P, pode ser vista como uma adaptação da fórmula do arranjo. Recordemos que o número de arranjos de N elementos tomados PA, N, P, igual N, N, P. Ao calcular combinações, dividimos o número de arranjos pelo fatorial de P, P, para descontar as diferentes ordens em que os mesmos P elementos podem ser arranjados. Isso ocorre porque cada conjunto de P elementos pode ser permutado entre si de P, maneiras distintas, e todas essas permutações representam a mesma combinação. Exemplo detalhado, formando comissões. Considere um conselho administrativo composto por 7 membros. De quantas maneiras distintas podemos formar uma comissão de 4 membros para tratar de um assunto específico? Neste cenário, a ordem em que os membros são escolhidos para a comissão não tem relevância. O que define a comissão é o conjunto dos 4 membros selecionados. Portanto, aplicamos a fórmula da combinação. N igual a 7, número total de membros. P igual a 4, número de membros a serem escolhidos. C, 7, 4, igual a 7. 4. Asterisco, 7, 4. C, 7, 4, igual a 7. 4. Asterisco 3. C, 7, 4, igual, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, asterisco, 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando os fatoriais. C, 7, 4, igual, 7 vezes 6 vezes 5. 3 vezes 2 vezes 1. C, 7, 4,
igual, 7 vezes 6 vezes 5, 6. C, 7, 4, igual a 7 asterisco 5. C, 7, 4, igual a 35. Portanto, existem 35 maneiras distintas de formar uma comissão de 4 membros a partir de um conselho de 7 pessoas. Propriedades importantes das combinações. C, N, 0, igual a 1, existe apenas uma maneira de escolher 0 elementos de um conjunto, o conjunto vazio. C, N, N, igual a 1, existe apenas uma maneira de escolher todos os N elementos de um conjunto, o próprio conjunto. C, N, 1, igual N. Existem N maneiras de escolher um elemento de um conjunto de N elementos. C, N, P, igual C, N, N, P. A escolha de P elementos de um conjunto é equivalente à escolha dos N, P elementos que serão deixados de fora. Essa propriedade pode simplificar cálculos. Por exemplo, C, 7, 4, é igual a C, 7, 7, 4, igual C, 7, 3, igual, 7 vezes 6 vezes 5. 3 vezes 2 vezes 1, igual a 35. Aplicações multifacetadas na Conab e em concursos. As combinações são uma ferramenta versátil que aparece em diversos contextos em provas de concurso, incluindo a da Conab. Seleção de equipes ou comissões, como ilustrado nos exemplos anteriores. Escolha de itens para formar um conjunto. Determinar o número de maneiras de escolher um certo número de objetos de uma coleção, sem considerar a ordem, por exemplo, escolher frutas para uma salada, selecionar livros para um empréstimo. Problemas de probabilidade. No cálculo da probabilidade de eventos onde a ordem dos resultados não é relevante, por exemplo, a probabilidade de obter um certo número de caras ao lançar várias moedas. Jogos de azar. Determinar o número de resultados possíveis em jogos como loterias. Estratégias essenciais para o sucesso na Conab. Discernimento crucial da ordem. A primeira e mais importante etapa é determinar se a ordem dos elementos no agrupamento final tem relevância. Se a resposta for não, o problema envolve combinações. Identificação precisa de N e P. Determine corretamente o número total de elementos, N, e o número de elementos a serem escolhidos, P. Aplicação metódica da fórmula. Substitua os valores de N e P na fórmula da combinação e execute os cálculos com atenção, especialmente na manipulação dos fatoriais. Simplificação inteligente dos fatoriais. Antes de realizar as multiplicações completas dos fatoriais, procure por termos comuns no numerador e no denominador para simplificar a expressão, o que reduz significativamente o esforço computacional e o risco de erros. Reconhecimento de cenários típicos. Familiarize-se com os tipos de problemas que geralmente envolvem combinações, formação de grupos, escolha sem ordem, etc. Prática contínua e diversificada. Resolva uma ampla gama de questões de combinação para solidificar a sua compreensão e desenvolver a sua agilidade na aplicação da técnica. Dominar o conceito de combinações é um passo fundamental para expandir o seu domínio da análise combinatória, consequentemente, aumentar as suas chances de sucesso na prova da Conab. Ao compreender a essência da escolha desordenada e praticar a aplicação da fórmula, você estará preparado para enfrentar com confiança e precisão as questões que exploram a arte de selecionar sem se preocupar com a sequência. Mantenham-se engajados, persistam nos estudos com a Astra Educa Concursos, e a aprovação será uma mera combinação de seus esforços e nosso conhecimento compartilhado.